Quem tem medo ou tem tatuagem? Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, é impressionante que hoje, né, eu tenho que falar para vocês sobre isso, mas pela repercussão que teve, eu quero falar do verdadeiro significado disso. A cantora Anitta fez uma tatuagem mesmo lá no seu aro 21, o aro 25, não sei, mas ela fez essa tatuagem. E o que muitas pessoas têm se perguntado nas redes sociais é por que uma pessoa que já é famosa demais, já ganhou o dinheiro que muitos artistas em toda a sua carreira de anos de trabalho não conseguiram nem um terço, ela já ganhou esse dinheiro, né? É jovem ainda, não precisa desse tipo de repercussão. E por que ela faz? Bom, dá uma olhada nessa imagem dela que você vê claramente o porquê disso, família. Embora as pessoas gostem de deixar a espiritualidade de lado, e a própria pessoa, se você for perguntar, olha, você tem pacto, é isso, é aquilo, a pessoa vai dizer que não, que nem acredita nisso. Mas nem por isso a influência espiritual deixa de agir. Eu mesmo não consigo entender, ou entendo isso como uma ignorância da pessoa, porque o próprio Jesus Cristo, nosso Yahushua, o que ele mais fazia era expulsar demônio das pessoas. E hoje isso você não vê muito, a não ser, não é? Um Valdomiro Santiago, um pedindo mais cedo, pegando aquela pessoa humilde, aquela pessoa pobre e tirando o demônio dela, porque os demônios, pelo que essas igrejas mostram, só pegam em pessoas pobres e humildes. Então você vê que tem alguma coisa errada. Já no tempo de Cristo, não. Pessoas com posses, pessoas respeitadas vinham até ele pedir que ele expulsasse essas entidades malignas do corpo de seus filhos, das suas filhas, noras e etc. E falando da Anitta, família, qualquer olhada que você dá pro show dela, pro simbolismo que ela usa, tem diversos vídeos aqui pelo YouTube, você vê que é uma pessoa que está totalmente entregue às forças malignas. Uma coisa que nem ela mesma sabe por que faz. Aí eu vou ler uma matéria aqui, peguei a menorzinha que tinha mesmo propositalmente, tá na Isto É, e eles falam: Anitta resolve revelar o que tatuou em seu aro 21, após vazar na rede social o vídeo da tatuagem polêmica. Primeiro que isso aqui não vazou, eles fizeram de propósito mesmo porque queria que as pessoas vissem, falassem sobre isso, incentivar outras pessoas a fazerem. Para quem pensar em fazer tatuagem nesse local, saibam que desbota. Essas personas como a Anitta, elas vêm para isso mesmo. Quantas menininhas pintaram o cabelo de rosa, quantas menininhas estão enchendo o corpo de tatuagem, se comportando como ela, quantas declarações ela dá, que dá vergonha até um homem falar, e ela fala, olha, peguei sei quantos essa noite, peguei 6, peguei 7, ela faz questão de falar, porque tudo isso, meus irmãos, essa forma de se comportar, faz parte de uma agenda. Eles querem um ser humano exatamente isso que ela é. Anitta hoje é um belo retrato do que se tinha na Grande Babilônia, em Sodoma e Gomorra. A forma dela se comportar, os pensamentos dela, a opinião dela é a mesma que o povo daquela época também tinha. Então ela falou ao site Metrópolis que mandou escrever I love you em inglês, quer dizer eu amo você. Segundo um veículo de imprensa, a cantora ainda teria tatuado uma flor no capô de Fusca. Em seu perfil no Twitter, Anitta explicou que decidiu tatuar o local, pois não tinha mais espaço em outros lugares do corpo. E aí tem os vídeos dela aqui, eles fazem questão de divulgar, elogiar isso aqui, colocar nas primeiras páginas, que a ideia é essa mesmo, incentivar, meus irmãos. E uma coisa que é minha opinião, que eu acho, né, porque eu não posso provar, então eu tenho que dizer que eu acho. Mas ela postou esse vídeo lá dela, que segundo ela escapou, no OnlyFans, não é, que é um site para adultos, onde essas meninas meio famosas ou até famosas vão lá postar vídeos impróprios para que os fãs, né, trouxas, se inscrevam, paguem lá para ter acesso àquele conteúdo. Então eu imagino que ela deve ter ganhado um bom dinheiro, né, para participar e divulgar esse site. E olha, no aspecto financeiro, né, de empresa, foi uma grande jogada de marketing do site, porque eu tenho certeza que agora vão bombar as assinaturas. Infelizmente o povo critica, mas muitos vão lá pagar só para ver. Teve outra artista aqui que a gente vai ver o vídeo dela juntos aqui, uma artista da Globo também, e ela tá revoltada porque não houve carnaval. E ela fala de xixi, um monte de palavra baixa, mas que vale a pena você ver, meus irmãos, para você ver que de fato estamos enfrentando uma luta espiritual. Vamos ver juntos aqui. A culpa é de quem que não tem carnaval. Você sabe, todo mundo sabe de quem é a culpa que não tem carnaval. A culpa de que não tem carnaval é o infeliz do Bolsonaro. Se tivesse lá em julho de 2020 organizado essas vacinas tudo, agora tinha carnaval. Se tivesse organizado, todo mundo tava trepando. Esse homem, ele quer o que? Ele quer acabar mesmo com o carnaval, que acaba com e mais trepa, fica todo mundo aquele papai e mamãe, aquele negocinho mais ou menos. Ninguém fica
E passa um e passa outro, e você, sem roupa, tira a roupa, troca de negócio da cabeça. Aí outro dia de carnaval, outro dia tu já tá com outra roupa, já tá, papá. Agora eu ia estar toda suja, toda lambuzada de cerveja com xixi, e gozo de alguém, e uma lambeção. E só putaria, gente. É isso que o Brasil precisa. Entendeu? Mas o Bolsonaro não quer isso, que o Bolsonaro quer o quê? Que a gente fique aqui no papai e mamãe, que a gente fique aqui na caretice, que a gente não beijo na boca de língua, não quer nada disso. Isso é tudo um controle, na verdade. Isso é tudo um controle. Bolsonaro não arrumou vacina antes, que é pra controlar o carnaval, ninguém poder trepar, ninguém podia ter resolvido a vacina antes? Podia ter chegado lá em agosto. Agosto podia ter resolvido o negócio da vacina? Tem encomendado a vacina certa? Tem encomendado várias vacinas? Tinha várias vacinas aí no mundo, várias vacinas rolando, pipocando aí vacina. E não, fez nada fechou a vacina que em cima da hora, que era pra nosso carnaval. Acabar de não ter carnaval, de não poder ficar nu, maluco pela rua, já todo cagado, todo bêbado, na sarjeta fazendo xixi pela rua. Eu sei que não pode fazer xixi pela rua, mas no carnaval acontece. Acontece também. Não vou ser hipócrita de dizer que nunca mijei na rua, já mijei. Adoro mijar na rua. Me dá liberdade, aquele mijão na rua e tal. O pessoal que anda em candomblé, que anda em terreiro, sabe muito bem que até essa forma dela se comportar, dela falar, é bem natural, é bem comum acontecer em pessoas que estão possuídas. E a forma como ela se joga lá no chão, falando em xixi e essa nojeira toda que você ouviu, que eu não vou nem repetir, mostra, meu irmão, a influência maligna. E você vê que é esse tipo de pessoal que é tido como intelectual e que influencia, através do seu trabalho artístico, milhares de pessoas a pensar como eles, a se comportarem como eles. Porque essas pessoas, elas não querem se autodestruir só. Elas querem ver o ser humano, assim como é a vontade do maligno, do demônio, de ver a pessoa lá embaixo, no seu mais baixo nível. Porque, se vocês não sabem a história de Ra-Satã, conhecido como Lúcifer, ele sempre achou o ser humano falho e não entende esse amor, teve ciúme de Deus, não é? Esse amor que Deus tem pelo ser humano. Então cada alma que ele corrompe, que ele coloca lá no chão e ele pisa, é uma vitória para ele se sente muito bem. Como ele não pode fazer nada contra Deus, ele é completamente inútil perante Deus, insignificante, a única forma que ele tem para se vingar é atacando aqueles que Deus ama. Então é como se ele dissesse, olha aqui, ó, eu tô certo, ó, mais um que veio pro meu lado, mais um que eu destruí. E é isso que essas pessoas querem, a destruição da moral, dos bons costumes e principalmente da família. E são eles, meus irmãos, que estão influenciando hoje a criação de leis, que estão promovendo o politicamente correto, tornando as tuas opiniões crime. E as pessoas não estão entendendo isso. Elas estão deixando tudo isso acontecer. As coisas vão sendo criadas. Esses intelectuais, quando vêm, gostam de dar feixe nas pessoas, dar grito. E aí o mundo vai se tornando exatamente isso. Uma lata de lixo. Porque temos essas pessoas aí como influenciadores. Então, meus irmãos, já não é mais uma questão de você acreditar numa agenda global, na influência dos donos do mundo. É uma questão agora de proteção da sua própria família. Você precisa acordar. E, acima de tudo, precisa acordar mais um. As pessoas precisam entender o que realmente está acontecendo. Do contrário, meus irmãos, você ouviu e viu com seus próprios olhos. E aí, quando eu digo aqui a você que, embora esquerda e direita sirvam ao mesmo sistema, a esquerda é muito pior porque tem uma agenda própria satânica, tá aí a prova. Você imagina aí um PT no poder. Você imagina aí um PSOL. Você já pensou nisso? Quais seriam as leis que iam criar para os seus filhos? Quais seriam as leis que estariam sendo implementadas agora? Veja a Argentina como exemplo. Foi só colocar a esquerda e na mesma hora, com o primeiro ato, já legalizaram o aborto. São grandes devotos do maligno, meus irmãos. Eles têm que fazer isso. E agora, família, para finalizar, eu quero dar um recado para a rapaziada, né? Aquele pessoal mais jovem, que está completando aí seus 20 anos agora. Irmão, eu sei que quando a gente tá nessa idade, né? O que cai na rede é peixe. Basta a menina ser bonitinha e engraçadinha que a pessoa não quer nem saber das ideias dela. Só que isso, em tempos como esse, tem que mudar. O mais importante de tudo hoje em dia é as opiniões, a cabeça da menina. Porque, sinceramente, se você é cristão, se você tem Jesus, nosso Yahushua no coração, você tem que saber a opinião dela sobre aborto, você tem que saber a opinião dela sobre a agenda LGBTQ, tudo isso você tem que perguntar. E dependendo da resposta, meu irmão, sai fora. Uma menina dessa não serve pra você. E o mesmo serve também para as mulheres. Por mais que o cara seja atraente, por mais que o cara seja bom de conversa, se o cara se comporta dessa forma, se ele fala esse tipo de coisa, sai de perto. Eu sei que você é jovem, mas isso não vai durar a vida toda. Depois você olhando pra trás e você lembra-se que relacionou-se com uma pessoa dessa, você vai sentir vergonha de você mesmo. Então pra que isso? A nossa vida é feita das nossas escolhas. E se você hoje já puder ter a noção disso, infelizmente tem coisa que a gente só vem descobrir depois de muito tempo, só vem perceber, né? O povo fala, mas a gente não escuta. Mas reflita, irmão, sobre isso. E peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, né? Mostre para mais pessoas, porque a minha ideia fixa é essa.
só dá pra fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, se mais pessoas souberem o que a gente sabe. Do contrário, meus irmãos, é isso aí, essa agenda sendo propagada, você vê que nem no canal dela ela teve aprovação, no caso da Anitta, muito menos essa outra aí da Globo. E o que dá mais medo é saber que essas pessoas, né, como a Anitta, escolhida como a representante da mulher brasileira, e você veja só como fica a imagem, né, tanta mulher trabalhadora aqui no Brasil, esforçada, mãe de família, e aí de repente coloca uma pessoa dessa para representar. Então realmente é terrível a situação que a gente está hoje. E você vê que esse pessoal não para de pagar mico, que nem nos canais deles, nem nas áreas deles, né, no meio do povo deles mesmo, tem aprovação. E é nessa hora que começa a cair a ficha. Quem paga por isso? Quem financia esse tipo de coisa? A gente volta amanhã, meus irmãos. Se assim o Criador permitir, fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.